US$ 1 trilhão. Esse é o novo marco do Bitcoin em termos de capitalização de mercado. Lucra comigo, porque hoje vamos trazer tudo o que está acontecendo com o Bitcoin, que está se aproximando dos 53k, e também explorar alguns comentários muito interessantes de Gary Gensler, presidente da SEC. Pois é, mais um marco histórico do Bitcoin. Ele atingiu uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão. Agora, com o Bitcoin se movendo muito rápido para quase 53k e muitas coisas acontecendo que contribuíram para isso, temos algumas coisas a serem observadas aqui, porque 130 milhões em posições curtas de criptomoedas foram liquidadas. Então, muitas pessoas que estavam vendendo a descoberto choraram e a capitalização de mercado total de criptomoedas reverteu para cima de 2 trilhões. Embora o Bitcoin tenha começado a se mover um pouco em alinhamento com o S&P, não é necessariamente um passo firme como foi no ciclo passado. Então, coisas muito interessantes estão acontecendo agora em um ponto de vista macroeconômico, e a tendência é continuar a escalar nos próximos meses e semanas e definitivamente para o próximo halving. Continuamos a presenciar entradas nos ETFs de Bitcoin, com a BlackRock liderando o caminho. O EBIT da BlackRock trouxe 493 milhões durante o dia de negociação, de acordo com o BitMEX, e os outros fundos tiveram aumentada líquida no dia anterior de 386 milhões, então bastante significativo. Apenas 7% dos ETFs são tão grandes quanto o fundo da BlackRock no geral. Quanto a Gary Gensler sobre os ETFs, ele comentou porque eles foram tão relutantes em realmente aprovar esses ETFs. Ele disse que são neutros se as pessoas estiverem cumprindo as leis. E olha o que ele disse: se elas estão fornecendo divulgações completas, justas e verdadeiras ao público americano, que é quem decide sobre os investimentos, somos neutros. A SEC, como instituição, fica preocupada se uma pessoa inteligente do MIT fala sobre o Bitcoin, comparando-o a um bicho de estimação. Pois é, pessoal, aí remonta a discussão sobre a natureza dos ativos cripto, mencionando que muitos podem ser considerados contratos de investimentos ou títulos, e destaca a falta de proteções nas plataformas de negociação em comparação com a Nasdaq. Nesse sentido, o argumento dele é de que a regulamentação é necessária para mitigar riscos de fraude e manipulação, apesar de o Bitcoin em si não ser o problema, mas sim a agitação e o potencial para fraudes associadas a ele. Então, como sabemos, isso meio que foi a narrativa da SEC por muito tempo, dizendo que o mercado é repleto de fraudes, mas isso é algo que continuamos a ver em todos os mercados financeiros, e especialmente quando pensamos no que está acontecendo até o momento com o S&P 500, muito menos o que vimos nos mercados maiores em torno de investimentos e títulos. Gensler também falou sobre o BTC descentralizado. Recebemos em dólares, ienes ou euros, e a pessoa tem um banco central inteiro e suporte para uma moeda geralmente por região econômica, algo que não existe no contexto descentralizado. Há uma diferença econômica significativa, pois o sistema é descentralizado e não permite a propagação de um banco central. Embora se argumente sobre a descentralização em relação aos ETFs, as finanças têm uma tendência histórica à centralização. Ele também comentou que tem um punhado de 3 a 6 ativos chamados core no mercado cripto, destacando como as pessoas frequentemente expressam o desejo de investir com base na transparência dos registros contábeis. Ele ressalta a centralização, embora reconhecendo a opção de manter os próprios tokens, diferenciando-se do mercado de títulos, que demonstra verdadeira centralização nas bolsas, casas de negociação e capital institucional, em contraste com a natureza um pouco diferente do Bitcoin. Uma coisa que ele disse foi sobre o ETF de Ethereum e quando isso pode acontecer. O que foi realizado em janeiro foi abordar um conjunto de arquivamentos, com a existência de outros arquivamentos à frente, como observado corretamente. Contudo, não se pretende fazer pré-julgamentos. Essa é uma decisão que caberá a uma comissão de 5 membros. Se daqui a um ano estiverem todos sentados à mesma mesa, observaremos se o número limitado de ETFs aprovados se tornará ainda mais concentrado, possivelmente com apenas 2 ou 3, ou se a multiplicidade deles se expandirá para dezenas. Essa evolução dependerá da decisão do mercado. No entanto, durante esse processo,
O que se percebeu foi uma significativa redução nas taxas. Houve uma competição e os investidores colheram benefícios dessa dinâmica competitiva. Além disso, os investidores foram favorecidos por uma melhoria na divulgação, pois as entidades em questão precisam realizar registro na Comissão de Valores Mobiliários para esses produtos. Adicionalmente, os investidores desfrutaram da supervisão proporcionada pelas diversas bolsas de valores. É notável a ironia ao abordar a redução de taxas, benéfica para o mercado, e uma afirmação crucial é destacada. Os mercados avaliaram, indicando que a possibilidade de surgirem outros ETFs no mercado se tornaria real, pois os membros abriram caminho para um ETF de Bitcoin. Considerando o contexto anterior à atual movimentação do Bitcoin para $52 mil, antes de um halving e durante um período de alta volatilidade, torna-se evidente um indicador significativo que diferencia esse mercado do último ciclo de alta, com a participação crescente de instituições. A evolução gráfica diverge da última corrida de alta e Jacob Copperfield aborda a mesma questão que Gizzi tenta evitar: a observação das consequências do ETF de Bitcoin e sua possível correlação com o Ethereum. Este último provavelmente terá resultados semelhantes, mas sua influência em projetos futuros e transações diferencia-se, sendo o Bitcoin mais associado a um ouro digital, especialmente no contexto do ETF. Esse cenário desperta grande interesse, com a BlackRock e outros prontos para responder a mudanças significativas nos influxos do mercado. Gensler também falou sobre a inteligência artificial versus as criptos. Ele ficou um pouco confuso em sua avaliação do que está acontecendo no mercado relacionado à IA e à cripto. Ele diz que IA é considerada uma ferramenta, mas quando utilizada para propósitos negativos, isso gera preocupações, tornando a entidade responsável. Essa analogia é contrastada com a perspectiva do Bitcoin, que, embora seja considerado uma ferramenta, é isento de culpa quando utilizado maliciosamente. A comparação feita para destacar a natureza potencialmente prejudicial da IA é refutada em relação ao BTC, enfatizando que a responsabilidade recai sobre o uso indevido da ferramenta e não sobre a ferramenta em si. Essa argumentação é apresentada em meio a uma discussão sobre a dificuldade da SEC em avaliar novas tecnologias, evidenciando a presença de indivíduos renomados que não dirigem a SEC e que possuem opiniões diversas sobre o Bitcoin. O argumento central é que situações semelhantes envolvendo atores prejudiciais ocorrem em várias tecnologias e não se pode aplicar o mesmo raciocínio de caso base ao ecossistema cripto como um todo. Mas agora há algumas coisas acontecendo no mercado que você precisa estar ciente, e isso, eu acredito, tem o potencial de nos levar à regulamentação muito mais rapidamente. Se você for ao CoinMarketCap e der uma olhada rápida no volume das últimas 24 horas, verá 3 tokens no topo, que são todos nossos velhos conhecidos: Tether, Bitcoin e Ethereum. Logo abaixo está a Frost Digital. O Frost Digital é essencialmente uma stablecoin de Hong Kong, e isso, quando você olha para o crescimento do ranking da Frost Digital entre as 4 principais stablecoins globais, isso vai colocar muita pressão na SEC para fazer isso rapidamente. Acredito que veremos o capital tradicional começar a se movimentar em vez de apenas a posição de 1% do trilhão que está sentado à margem. Isso poderia acabar sendo uma posição de 2%, 3% ou 4% à medida que começarmos a ver grandes movimentos no mercado. Isso é algo para ficar de olho com certeza. Outra notícia é o Citibank testando a tokenização de Private Equity. Isso está sendo feito na Avalanche. Ele se juntar à Subnet, a aposta mais recente da gigante de Wall Street, para se aprofundar nos casos de uso da adoção de blockchain. Isso é uma coisa boa. Este é um teste adicional ao que já vimos em Subnet por empresas de fintech. E é claro, nessa última prova, o Citibank incluiu a transferência do token ND, transferência secundária para permitir a negociação e validar novas capacidades por meio de empréstimos com garantia. Tudo isso significa coisas boas para a Avalanche e, é claro, para criptos e títulos tokenizados, ativos do mundo real como um todo, indo para frente. Bom, essas foram as notícias criptos de hoje. Não sei vocês, mas eu quero estar dentro dessa transformação e não perder esse bonde. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixa de curtir, se inscrever no canal,
Para mais análises e insights de especialistas do mundo cripto. Até mais!